Olá pessoal, tudo bem? No ano de 2019 a Blon lançou o BL03 e foi um boom no mercado, foi o hype do momento. E essa primeira versão ela foi um sucesso e a Blon resolveu lançar uma outra versão do fone e a gente vai conhecer ela aqui hoje. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou da página Amazing Bases, que lá no Instagram a gente fala tudo sobre baixos feitos por luthiers ou baixos feitos por marcas de mais de 360 marcas no mundo inteiro, são mais de 45 países. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, entra lá que você vai conhecer. E antes de seguir aqui com o vídeo, eu peço que você curta, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante para que o YouTube possa entregar esse material para muitas pessoas e para que eu possa trazer mais fones aqui para poder fazer a revisão e mostrar eles para vocês detalhadamente, falando as coisas boas e as coisas ruins. A Blon, ela é uma marca chinesa que ela já tem mais de 20 anos de experiência e eles sempre trazem projetos que visa levar um pouco mais da cultura chinesa. E eles sempre trazem a cultura chinesa, porém também agregando algo moderno, e isso que a gente vê aqui nesse fone. Se você ainda não conhece o modelo BL03, a primeira versão, eu resumo um pouco para você. Ele é um fone que ele foi um boom no momento, porque ele virou a página dos fones de ouvidos de apenas um driver. Ele é equipado com um drive de 10mm magnético de carbono, e essa assinatura de som virou a página desse tipo de fone de apenas um driver. E após isso, várias marcas lançaram esses tipos de fones, que são o KBR Diamond, Team Hi-Fi, o T4, o T3 não me lembro muito bem se é, mas o T4 sim, a Urban Phone, que a gente vai falar aqui também, e outras marcas também tem esse mesmo assinatura de som. Não o driver magnético de carbono, porém esse mesmo estilo. Esse fone aqui está equipado com um driver dinâmico de 10mm. Ele é um driver magnético de carbono. Então esse modelo BL03, o cinza, né, anterior, primeira versão, ele foi um sucesso, tinha um som fenomenal, um grave muito potente, as frequências graves eram o que mais sobressaía nesse fone. Não chega a ser um fone bass head, mas ele tem muita potência nos graves, os médios muito presentes. Os agudos não tem aquela característica aguda que tem os fones chineses, né? Algumas pessoas até sentiram um pouco falta desses agudos. O sound stage era um sound stage gigante e a imagem também ela era muito exata. Porém, ela tinha algo muito específico, que era o tamanho dos fones ao momento de colocar no ouvido. Para algumas pessoas, ela acabava ficando muito curto, ela não chegava a entrar bem na cavidade auricular. Vamos abrir isso aqui, porque eu estou com isso aqui há muito tempo. Então, passando ao BL03, segunda geração, a gente vai abrir ele aqui. E a gente tem ele aqui, vou segurar aqui, porque senão ele acaba caindo. E aqui nessa outra caixinha a gente vai ter aquele case dela e também o cabo. E aqui eu já tenho ele com o cabo devidamente colocado. E aqui não tá focando. Depois eu subo uma foto um pouco mais visível aí para vocês. Quanto às características sonoras do fone, ele acabou permanecendo a mesma característica, ele não mudou, é o mesmo som, provando com o BL03 anterior. Quanto ao cabo, também é o mesmo cabo, e isso era uma das coisas que as pessoas sempre falavam: poxa, porque um fone de ouvido tão bom tem um cabo tão ruim? Em questão sonora ele funciona muito bem, porém a qualidade dele ele é muito fraca, né? Basicamente um plástico e muito frágil, ele parece ser muito frágil. E o que a gente pode notar de diferente aqui são essas pontas aqui. Na realidade ele só vem uma ponta assim, depois as demais são as normais, né, que vem nos antigos Blons, são 3 tamanhos, e essa aqui principalmente ela é um pouquinho maior, e isso que era o problema, porque tirando aqui, ele tem esse espaçamento que ele é muito curto, então ao você colocar ele no ouvido, ao não entrar corretamente, algumas pessoas acabava saindo. Eu tive o BL03, a primeira versão, e para mim funcionou muito bem, mas para algumas pessoas acabava saindo. Por mais que eu tenha a orelha grande, mas a entrada do ouvido aqui ela é pequena, então ele entrava corretamente. Aqui ó, você pode notar que ela é um pouquinho mais alta, né? A pessoa faz isso aqui só para poder evitar tempo de edição, mas tudo bem, faz parte. Muito bem, voltando aqui
alguns dias depois para poder continuar com esse vídeo, na realidade refazer essa parte do vídeo daqui em diante, porque aconteceu o seguinte, eu vi que eu acabei caindo no golpe do isolamento. E o que é isso? A partir do momento que eu falei sobre o fone, eu coloquei ele no ouvido e o que acontece é o seguinte, sempre quando a gente coloca um fone de ouvido, a gente aumenta a música, a gente tem a tendência de falar um pouco mais alto. Geralmente aquelas pessoas que não usam fone de ouvido direto, acontece muito com elas, colocam um fone e falam gritando com você. E eu, já há muito tempo eu trabalho em escritório, eu aprendi quando eu estou com fone de ouvido, eu falar o mais baixo possível. E eu acabei me controlando isso. E na gravação, até eu vou colocar um pouquinho aí para vocês. Porque é um som maravilhoso, ele é muito confortável e realmente eu gosto demais desse fone. Dá pra ver que eu tô falando com até uma certa empolgação, só que eu tô falando muito baixinho. O que acontece é o seguinte, ao colocar o fone, você tem aquele isolamento maior. Então, como está tudo silenciado em volta, você consegue ouvir a sua voz um pouco mais alta. Então, você tem a tendência de falar um pouco mais baixo. E isso eu acabei fazendo isso. Falei, não dá, porque senão as pessoas vão dormir assistindo o vídeo. Então, melhor refazer essa parte aqui e falar com um tom de voz um pouco mais agradável. Apesar que não tem aquela voz toda, mas falando assim um pouco mais alto, dá para levar, correto? Até era uma técnica que eu usava quando eu trabalhava na rádio, quando eu fazia a parte de edição de uma rádio, que algumas pessoas, por exemplo, para final do ano, você gravava um programa, como se fosse um programa ao vivo, tal, com todos os blocos, com música, mas só que você gravava ele seco, né? Ou seja, só voz, e depois na edição aí eu montava, colocava o fundo, colocava as músicas e tudo isso e ficava um programa de 1 a 2 horas, porém aquela voz era gravado seco. Então o que eu fazia era, para gravação, para a pessoa gravar, no fone dela, né, no retorno dela, eu colocava uma música com o volume ali, uma música um pouco mais para cima, com o volume um pouco mais baixo, e ela falava com toda aquela empolgação, só que na gravação estava ficando seco, né, sem nada, porque depois eu ia escolher essa música lá na edição. Então ela falava com um pouco mais de entusiasmo, porque quando ela está com o fone de ouvido ouvindo a voz dela, ela vai ter a tendência de falar um pouco mais baixo. E no meu caso, que eu tinha colocado o fone só para questões estéticas aqui para poder gravar o vídeo, ele isolou tão bem que eu ouvi a minha voz muito alto e acabei falando muito baixinho, com entusiasmo, só que muito baixinho. Mas vamos lá. Quanto às diferenças entre esse Blon, o roxo, com os demais, né, que é aquele prateado espelhado. Na realidade, quanto ao som, ele permanece igual, a construção é a mesma. O que a gente conseguiu notar ali é a diferença das borrachinhas. De uma delas, na realidade, que ela é um pouco mais longa e ao colocar no ouvido, você consegue fixar ele um pouco melhor e consegue, ele não fica saindo. Porém, aí vai depender muito do teu tipo de ouvido. Se você tem a entrada do ouvido aqui um pouco maior, aí você vai ter que procurar alguma outra marca de pontas aí para poder estar comprando. Então, a diferença é apenas isso. Ele é super recomendado, claro que vai depender das pontas que você vai colocar aí, então sempre é bom pesquisar. É um fone super barato, então compensa você colocar um dinheirinho a mais para poder comprar um cabo melhor ou umas pontas mais adequadas ao seu estilo. Talvez você use aquele que é o Spin Fit de 2 pontas ou de 3 pontas, que ele acaba entrando um pouco mais no ouvido. Vai depender de vocês. Também, quanto a isso, ele vai ter essa mudança de som. Sim, geralmente os fones, as pontas que ele entra mais no ouvido, ele tem uma tendência a levar um agudo um pouco mais forte. Porém, esse fone ele não tem um agudo tão alto, então às vezes até acaba sendo legal se você gosta de um detalhe a mais nos agudos. Como decisão final, é um fone super recomendado. Assim, quanto aos fones menores de $30, ele tá aí em primeiro lugar. Porque o fone em si, em questão sonora, ele bate de frente com fones aí muito mais caros, né? Fone de $200. Até tem um youtuber japonês que compara ele com um fone de $3.000 que ele tem. Não sei se chega para tanto, né? Eu também nunca cheguei a provar esse fone que ele acabou mostrando, mas assim, ele tem um detalhe muito legal, porque a Blon ela já trabalha com outros fones de $300 e $400. Então ela trouxe todo esse conhecimento para esse fone e acabou sendo legal. Ela acabou trazendo um produto barato. Ela acabou também cortando algumas coisas, que são as pontas, o cabo, né? Que ele é um cabo, quanto o som dele, ele tem um som muito bom, porém ele não tem uma qualidade muito boa. Ele
seria legal aí você procurar um cabo Jinju de 16 núcleos, ou o triplo in, o C8, o C16, ele vai se encaixar muito bem. Então ele sim permanece aquele fone sensacional. Eu tinha aqui a primeira versão, acabei vendendo para poder trazer novos fones aqui, e doeu meu coração, porque alguns outros fones eu falei, poxa, graças a Deus que eu vendi. Esse não, eu fiquei com a dor forte no coração, mas assim, acabei recebendo alguns outros fones que vai estar aqui no canal também, que é super legal, e talvez no futuro eu tenha esse fone aqui novamente, porque realmente eu gostei muito dele, é muito confortável para usar, por mais que ele seja de metal, ele não é pesado, e eu uso ele para tocar. No meu caso de baixo, ele entrega uma frequência grave muito limpa, então eu acabei curtindo bastante. Mas isso aí, espero que você tenha gostado desses 2 vídeos que eu acabei gravando outro dia e o final aqui. Se você tem esse fone, deixa aqui nos comentários o que você fala sobre ele, quais são os pontos positivos que você tem referente a ele, quais são os pontos negativos, porque um fone para esse valor ele não vai ser 100%, né? Ele vai ter esses problemas. Porém, entre comprar um fone desse e um fone de $150, eu com certeza compraria 3 fones desses e viveria feliz para sempre. E se você gostou, por favor, eu peço que você deixe o like, comenta aqui embaixo, compartilha, nos ajude a crescer esse canal. Tem muitos outros fones de ouvido que eu quero trazer para vocês aqui, porém, eu preciso que vocês também me ajudem a entregar esse material para mais pessoas. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!